É um prazer, quero dizer isso, né? Um prazer muito grande estar com você hoje. Ajeitar aqui melhor. Muito bem. É, Entrevistá-la aqui, eu penso que, como eu coloquei, você é uma entrevistada VIP, né? Principalmente quando o assunto é ligado à epidemiologia, né? Que é uma área muito bacana, eu gosto muito. É, Até porque eu sou advogado também e milito nessa área do direito, na área médica, né, trabalhando há 30 anos já na defesa de médicos. Costumo dizer que até alguma receitinha, se for preciso, a gente está aí, viu, doutor? E Ih, eu sei ferrou. que diante de todas essas doenças, né, infecto-contagiosas, não é só a Covid, né? Você tem uma experiência já há muito tempo de várias outras, então é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, tá? Uma boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar junto aí. Então, hoje a ideia de a gente bater esse papo contigo, eu não quero falar só de doença, de números, estatística, eu quero falar um pouco também, por exemplo, quem é Marion Burger? Quem é Opa, você? pergunta complexa, né? A gente tem tantas facetas, É, mas então, além de médica também, há mais de 30 anos na estrada já, sim, o que, como eu me defino, é muito mais hoje como pessoa, o meu lado maravilhoso, que eu acho que é um dos melhores da minha parte, é o ser sim. mãe. Esse Ah, que realmente legal. é um que me faz um bem indescritível. Meus filhos Sim. têm 21 e 19 anos, Ah, já que estão legal. também grandes companheiros, e isso realmente tem transformado a minha vida numa completitude ainda maior. Que bacana. Então, somos parecidos. Eu tenho também um casal de filhos, 30 Olha, anos e 26 anos também, aí já nas suas carreiras definidas, né? E o filho, sabe que eu costumo definir filho, Marião? Vamos ver se você concorda comigo. Para mim, filho é o nosso coração fora da alma, não é verdade? nossa, que profundo, bacana, e é realmente, né? E ele supera o nosso coração em corpo, É. né? E depois que Realmente. nascem, queira eles ou não, vai ser as nossas crianças sempre, não é verdade? Então não adianta. Mas assim, como é que começou a sua carreira na área de saúde, por exemplo? Você é de Pois Curitiba? então. Não, Você é eu de sou Curitiba? gaúcha de nascimento, mas sou Sim. cigana de vivência, porque tive um pai maravilhoso, que foi realmente a pessoa que mais me influenciou na vida, e ele tinha um sangue cigano. Meu pai não parava Ah, quieto, a cada 4 anos ele mudava de lugar. Então, mudei muitas vezes, mais de 20 vezes de cidade ou de nossa. dentro de uma cidade, de locais. E nasci, então, no interior do Rio Grande do Sul, em Carazinho, terra onde nasceu Brizola. Ó, E depois Brizola. me criei em outras duas cidades do Rio Grande do Sul, Panambi, uma cidade de 20 mil habitantes. Lá fiquei até os 11 anos de idade. E aí fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com os meus pais, Nossa. com a minha irmã, com Sai a do família. frio e foi para o calor. Pois é, foi muito interessante. Moramos lá 3 anos e aí vim para Curitiba já com 15 anos. Então, estou com 55, me sinto realmente curitibana, né? Tá. Então, E já aí está aqui nessa há 40 trajetória, anos. pois O é, que então o que te levou à médica? Alguém da família? Ou não, teve alguém na família antes? Não? não, sou a precursora da medicina na família, mas é interessante, eu tenho por parte tanto de pai quanto de mãe, muitos Uhum. sacerdotes, muitos eram pastores luteranos, Ah, e tanto da legal. parte materna quanto materna. E é engraçado que a medicina parece realmente, né, uma continuação desse sacerdócio. Talvez tenha algo a ver com Uhum. isso. Muitos dos Eu, meus primos também seguiram a área da saúde, então é interessante que a nova geração foi mais para a área da uhum. saúde do que da teologia. Até, aliás, como eu falei, como eu atuo
na advocacia na área médica, né? É uma das coisas que faço. Eu, quando dou palestra para médicos, e na verdade isso é, é revelado assim, em conversas com muitos médicos clínicos, médico que faz clínica geral, ele diz que muitas vezes a maioria, e olha que passa às vezes de 50% das pessoas que o procuram, a doença, às vezes, ela não é nem física. Ela é uma doença, como é que você pode me ajudar aqui? Psicossomática, talvez, né? Isso. Psicossomática, tem uma grande É, influência. e eu costumo dizer para eles nas palestras, não só para médico, mas como pessoal de enfermagem, né? As enfermeiras, técnicos de enfermagem, principalmente quando dou palestra em hospitais, que a cura do paciente ela está muito ligada, obviamente, ao trabalho técnico do médico, né? Seja ele qual especialidade, do cirurgião, da enfermagem em si, mas tem um potencial muito grande daquela pessoa que se sente vocacionada. Por exemplo, eu estou enfermeira porque é a minha vocação, é o meu dom. Eu estou médica porque é meu dom, faço isso com muito amor. E eu digo que quando as pessoas exercem a sua profissão com isso, ela não sabe que o quanto isso é muito importante para o paciente, supera grandes dificuldades para o paciente. E às vezes ajuda até mais do que uma própria receita, assim, A entendeu? medicação, né? Isso, eu sempre. Sabe que eu estou dando aula na PUC, faz 1 ano e meio agora, e já fui professora na Federal também, no Hospital de Clínicas, essa área do Sim, ensino é muito querida também. E na formação dos alunos, eu agora estou dando aula para os 2 primeiros anos da medicina. Então, é realmente lapidar uma pedra para se transformar num uhum, diamante. E uma das coisas que uhum, eu sempre falo para eles é que muito mais do que saber a rebimboca da parafuseta é saber ser gente, né? Saber ter exatamente. compromisso, você se sentir responsável por aquela pessoa, né? Quando ela te procura Uhum, fragilizada com uma doença, você simplesmente se colocar junto dela, claro, não se misturando, porque senão a gente não consegue ter o olhar técnico necessário também, sim, mas, uhum, mas compadecendo e realmente se compromissando para procurar o melhor caminho para aquela pessoa, né? Nem sempre é a é. cura, nem sempre é possível, mas trazer o conforto, trazer realmente o alívio, né? Isso é mais importante do que muitas questões O, técnicas, é o amor, simplesmente. né, que as pessoas às vezes esquecem de exercer no É seu dia a dia, né? isso Aliás, mesmo. você sabe por que você está aqui? Além de ser Uh, tecnicamente? Eu vou lhe explicar, e é importante que conta. você saiba. Eu vou te contar. Você é uma pessoa que, primeiramente, a equipe da Banda B, que são jornalistas, que Uhum. acompanham a live ali, dos boletins diários, começou a me chamar a atenção do seu posicionamento. Uhum. Você é uma grande médica, professora da PUC, né, no Paraná, como você colocou, e o seu cuidado ao falar é, com as pessoas, ao falar ali nas suas entrevistas, aí eu comecei a assistir para observar isso também, até porque a gente ia conversar hoje. Então, Isso. veja, você transmite uma coisa muito bacana, Marão, é importante que você saiba. Você transmite uma tranquilidade, você é muito segura naquilo que você acaba colocando ali, e parece a gente que está do lado da câmera, você falando para nós de todos os cuidados que a gente precisa ter, e você tem esse olhar, o olhar do bem para todos nós. Eu acho que Ah, isso é muito tá legal. bom. Ah, Você isso é bom passa escutar muito também. isso. Obrigada. É, Mas aí, muito obrigada. vendo um pouco a história que você já começou a contar, você falou dos seus pais pastores, né, que são presbiterianos. Eu acho que eu sou católico e de uma família muito católica. Eu vou na igreja católica, respeitando, claro, a gente se respeita, né, as religiões e Aham. as pessoas assim. Mas eu acho que o fato de uma espiritualidade nesses momentos também é muito importante, não é? Somos luteranos, né? Não somos presbiterianos. Meu pai era pastor luterano, aí Ah, pertinho da tá. Banda B, inclusive ali no Pilarzinho. Era Sim. a comunidade que ele exerceu a profissão nos últimos anos.
Uhum, E realmente, a espiritualidade é uma coisa muito importante, independente do credo, independente claro. de ter uma religião, eu acho que a espiritualidade vai além disso, né? E isso também faz muita diferença na vida das pessoas, com certeza. E daquele que exerce também a profissão, né? A área da saúde é importante, né? É. É, E eu... Pode pode falar. falar. Não, eu sempre brinco assim que a geração dos meus pais, avós, eles foram os missionários e nós estamos sendo a versão saúde dessa ala espiritualizada, cada um na sua praia, com os seus dons, né? Uhum, Com certeza. uhum. É. Mas Então, quando mas você falou dessa questão de calma, é engraçado, eu sou capricorniana, sou meio brava, sempre fui brava, né? E muito teimosa. E realmente as pessoas mas, chegam para mim, nossa, mas o você teu transmite signo, uma calma. verdade. Mas o seu signo não é o pior que o meu, eu sou do pior signo, todo mundo fala. Qual Qual é que é o pior Sagitário? signo? Não, Sei Gêmeos. lá. Ah, As pessoas falam, Gêmeos. os geminianos são ruins. Eu falo, mas como assim? Eu fico pensando, né? Mas Eu óbvio que eu não, sou né? Eu ruim. não. Mas legal. Eu tive muita sorte na vida também. Bom, em primeiro lugar, eu nasci num domingo de manhã com os sinos batendo, né? Tinha que ter sorte na vida mesmo, Aham. né? Então, em alemão, a minha ascendência é alemã, né? Em alemão tem um ditado que fala que crianças que nascem no domingo têm sorte a vida inteira. E eu faço jus a esse ditado. Ah, boa. Eu vou Realmente, pesquisar o dia que eu nasci. é Eu bem não... bom. ah, Filhos não e... nasceram de domingo, mas eles, vou contar assim, tiveram a sorte de ter a mãe. legal. Quem Aliás, vem até quero dizer para quem está nos assistindo que, se você quiser ainda enviar as suas perguntas, pode enviar, que nós vamos, lá na segunda parte aqui. Eu já tenho várias perguntas que recebi em box aqui, desde que anunciei que você estaria com a gente, eu já tenho aqui várias perguntas. Mas vou dar aqui um alô para algumas pessoas. Mandar um alô para o Claubinho. O Claubinho trabalha lá na Banda B de Cambará. Pega todo o norte pioneiro e sul de São Paulo lá. Está nos assistindo também. A Josi Farias, o Rafael está aqui, a Zene Gracinha também, o Ulisses Correia, a Roseli Rodrigues, a Regina Magalhães, o pessoal que está ligadinho aqui com a gente. Bom, trabalhar na área de saúde, você observando tantas coisas difíceis, se expondo também, independente da pandemia, como eu falei para você, isso é um dom? Como eu te falei, fui a primeira na família a seguir a área da medicina. E quando eu falei para os meus pais que eu ia fazer o vestibular para medicina, eles olharam: como assim? Não vai ser veterinária? Eu sempre cuidei de bichos, sempre tive muitos animais, né? Era meio óbvio que eu iria fazer veterinária. Falei, Uhum, não, sabe que não, quero cuidar de gente. E era o desafio inicialmente, quando eu entrei para medicina, nunca entrei já pensando em que especialidade, o que fazer. Eu entrei pelo desafio do conhecimento mesmo. Sempre tive sede do conhecimento. sim. E sempre me dei muito bem na escola, eu era jogadora de vôlei, Ah, então é? viajava bastante, treinava muito mais do que estudava, né? Mas Uhum. realmente essa vivência do esporte, que além de ter me trazido grandes Uhum. amigos e uma visão da vida muito interessante, muitas conquistas também, quando eu vim para Curitiba, éramos 4 filhos, meu pai não recebia o suficiente para ficar pondo todos em colégio particular. Sim. Cheguei lá na escola particular e falei, olha, eu jogo vôlei, tenho essa altura aqui e quero estudar aqui. Que tal vocês me darem uma bolsa? E foi Que assim, legal. né? Então eu É, brinco que o vôlei que me trouxe também a oportunidade de hoje eu ser médica, né? São os caminhos que vão sendo trilhados e que a gente vai recebendo, né, as oportunidades na vida. E aí, quando comecei o curso de medicina, me apaixonei por todas as especialidades, por mais difíceis que fossem, mas grandes amigos que eu trago até hoje, nós temos nossos grupos de amigos que são
realmente tesouros da vida. E foram os 6 anos bem na década de 80. Olha só, bem na época Sim. das diretas já, eu era universitária e estava aprendendo a viver, né? E quando eu estava terminando o curso, resolvi fazer pediatria. Primeiro eu fiz Olha só. pediatria, porque era uma especialidade que me trazia essa visão holística, né? Não, você não Sim. segmenta alguém na pediatria. Foram 2 anos intensos aqui no Hospital de Clínicas da Federal. Era uma residência muito puxada. Realmente a gente Uhum. residia no hospital, né? Passava o dia lá. E aí, depois de terminar isso, no começo da década de 90, eu gostei muito da infectologia, mas não tínhamos residência em infectopediatria aqui em Curitiba. Aí fui para São Uhum. Paulo e vivi 3 anos lá, fiz a minha Uhum. especialidade em infectologia pediátrica e daí de lá alcei voos mais altos, fui para a Alemanha, fiquei 4 anos lá, fiz meu Que legal. doutorado lá. É, Uhum. na área de laboratório, porque claro que doenças infecciosas aqui no Brasil a gente tem uma gama muito mais ampla, né? Então eu fui para a parte laboratorial, biologia molecular, foi muito interessante e principalmente, né, o crescimento de vida, que foi muito importante. E aí, então, a década de 90 eu passei toda ela fora de Curitiba e voltei daí nos início dos anos 2000, 10 anos depois para Curitiba e aí fui achando o meu nicho e realmente foi, não foi com o objetivo de ser o epidemiologista que eu acabei chegando na Secretaria de Saúde, mas, de novo, é um campo que fascina a A saúde possibilidade de pública fascina, né? ela fascina, porque você não trabalha com uma pessoa no consultório, você trabalha Com a com comunidade, os né? programas de uma população inteira, né? E isso é Uhum. realmente fascinante. Então, essa é a minha trajetória profissional, isso aí. Então, falar em filho, meu filho está assistindo, quero mandar um abraço para ele, o Leonardo. É, também o Carlinhos Dias. E tem uma pessoa que eu tenho certeza que você conhece bem, que é a Evelise. Ela está nos Opa! assistindo e disse, olha, que você é um ser humano incrível. Aliás, ela até, ouvindo ela esses dias, ela falou assim, a doutora Marion Michel é uma pessoa que nos dá muito ânimo, é uma pessoa de luz, ela tem muita luz, uma pessoa que a gente sente prazer em estar perto dela. Eu falei, que legal, é isso que realmente a gente sente. Parabéns aí. Olha, obrigada, Evelise, é do coração mesmo. Acho que é ela que articulou essa nossa fala de hoje, viu? Muito Não, obrigada, nós Eve. Um procuramos. grande beijo para ti também. Isso aí. Então, a história que nasceu foi essa mesmo que eu te contei, foi te observando, e claro que ela é a nossa pessoa de contato na comunicação. Então, como nós, Verdade. observando isso, nós chegamos até ela, olha, gostaríamos de fazer isso, apresentamos a nossa ideia e ela fez essa nossa aproximação. Mas a história que eu te contei é aquela mesmo, é por ali que a gente observou. Bom, é, é, como que você, antes de nós entrarmos nas perguntas mais técnicas aqui, que a gente já tem algumas, tipo, quando que nós vamos chegar no pico, aquela pergunta que quase você não responde, né? Nós vamos, nós vamos chegar nisso também. É, como é que tem sido os seus dias, sua rotina? Como é que você tem feito para nesse meio de absorver essas notícias que nem sempre são boas no momento agora e manter a sua cabeça sã, É, positiva? tem sido dias intensos, no mínimo 10, 12 horas de trabalho, né? Foi bom que essa nossa conversa caiu no feriado, porque daí eu estou em casa, porque senão Sim. normalmente eu chego bem mais tarde em casa. Tem sido puxado, já vivenciei uma pandemia em 2009, também nesse setor onde hoje eu trabalho, na epidemiologia, também foi intenso, mas de longe a epidemia do novo coronavírus tem sido muito mais dramática pelo fato de não termos realmente medicação e nem vacina a curto prazo. E isso nós tínhamos em 2009, essa perspectiva muito mais promissora, né? A gente tinha uma medicação que a gente sabia que funcionava, que é o oseltamivir, o Tamiflu,
Então, as duas pandemias, apesar de eu estar trabalhando no mesmo setor com bastante intensidade, em 2009 também foi bem puxado, né? Uhum. Mas esse ano tem sido mais. Eu hoje também coordeno essa divisão de agravos agudos transmissíveis, doenças transmissíveis agudas. Então eu Uhum. brinco que eu sou bombeira hoje, né? E como bombeira eu tenho que estar preparada para controlar o fogo, né? Sim. Essa divisão é exatamente a divisão onde são as doenças como sarampo, meningite, dengue, zika, chikungunya, a gripe e a raiva, a difteria, tétano, Uhum. coqueluche. Então, não tem muito como ser um ano tranquilo, mas é claro que o ano pandêmico supera isso tudo. Tanto é que eu tive um grande apoio dos meus colegas e dos diretores da PUC que me liberaram das aulas. Até tenho que mandar um beijo para os meus alunos, que sinto bastante falta das aulas com eles, mas foi impossível conciliar esse semestre agora com a intensidade do trabalho e as aulas tutoriais que são as que eu dou lá na PUC. Então, tem sido puxado, mas eu gosto do meu trabalho, e quando a gente gosta do que faz, Ah, a gente vivencia isso 24 horas por dia, né? eu tive fazendo uma pesquisa hoje. Hoje completa 3 meses, porque foi Exato. dia 11 de primeiro, 11 de março, o primeiro caso aqui em Curitiba, né? Então, como é que a Verdade. sua, como é que, eu vou chamar de você, né, senhora, fica Por meio, favor, né? como é que você avalia o comportamento das pessoas durante a pandemia? É possível perceber que hoje a gente tem um senso coletivo de cuidados? Difícil essa resposta exatamente nessa semana, onde nós estamos na semana mais difícil até agora, dentro desses últimos 3 meses. Uhum, Então, rememorando lá em 11 de março, quando a gente anunciou, né, o primeiro caso confirmado em Curitiba, até ali a trajetória já tinha sido longa, porque desde janeiro a gente vinha capacitando todas as equipes, tanto dos hospitais públicos quanto privados, para a possibilidade da chegada uhum, dessa infecção aqui, porque era um vírus altamente transmissível ainda quando estava lá na China, já mostrando, né, as suas garras, e a sim, gente foi se preparando, né, nesses 2 meses, e dia 11 de março, então, só marcou realmente o dia do primeiro caso, e interessantemente também foi o dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou que era uma uhum, pandemia, né? Então, entendi. coincidentemente, o dia ele acabou sendo também um marco internacional, não só local para a gente, né? Uhum, E de lá para cá, a primeira reação das pessoas que viam os casos, principalmente na Itália, nessa época ali, em começo de março, né, o uhum, drama estava sendo vivenciado na Itália, as pessoas, eu acho que se apavoraram sim, e como a gente sabia que esses primeiros casos, mesmo que confirmados, foram pessoas que chegaram de viagem, não circularam pela cidade, eram pessoas que já chegaram com sintomas, já ficaram isolados, foi feito o diagnóstico rápido. Então, a gente sabia que o vírus não estava solto aqui entre nós, e a gente certo. queria, por isso, que as pessoas começassem a aprender as medidas de precaução enquanto estavam vivenciando o seu trabalho, o seu estudo, Uhum, né? Que as escolas, por exemplo, ensinassem às crianças, os adolescentes, como é o comportamento adequado numa situação, uma uhum, provável epidemia, e que a gente pudesse ter adiado um pouquinho mais o fechamento de tudo. Só que uhum, não foi possível, né? A gente falava isso, as pessoas interpretavam como se a gente estivesse querendo que o vírus se espalhasse entre nós. uhum, Mas o que a gente vivenciou foi que a gente conseguiu enxergar que não seria uma parada curta e entendi. que a pressão econômica poderia levar aquilo que acabou acontecendo mesmo, de abrir justamente
no período mais perigoso, que é o período em que agora sim o vírus está circulando entre nós, né? Então, Então, se eu entendi bem a sua opinião, eu penso um pouco assim, que devia ter sido fechado um pouco mais tarde, para que nesse uhum, momento a gente estivesse fechado. exato. Porque as pessoas não aguentam o confinamento por muito tempo, óbvio, né? Ninguém aguenta. Meus filhos estão em casa Sim. há 3 meses, também não aguentam mais, né? Meu Uhum. filho está estudando no Canadá, ele está fazendo a faculdade de cinema lá, e aí as aulas também foram suspensas lá, dia 13 de março, começaram a fechar, e aí no final de março ele acabou vindo para cá e terminou o semestre também de longe, né? Mas Certo. lá eles fecharam no momento em que tinha que ter fechado mesmo. Aqui a gente, eu Uhum. acho que fechou um pouco cedo. Claro que, por um lado, o fato de não ter tido aglomerações naquelas 2 semanas, essa segunda Uhum. metade de março, Sim. evitou realmente, né, uma transmissão maior, mas o duro é agora não pode voltar, né? É. Então, as pessoas têm jogado por cima da prefeitura, do estado, como se a gente tivesse afrouxado as regras agora, mas na realidade as cordas elas foram laceadas pelas pessoas mesmo, né, que Uhum. foram forçando, forçando e acabaram saindo do confinamento e o que coube, né, tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal, foi ditar regras de como sair, né, Uhum. porque realmente a gente tem noção que as pessoas não aguentam ficar eternamente fechadas dentro de 4 paredes. Mas não é possível, com os números que nós estamos vendo nos últimos 7 dias, a gente continuar nesse ritmo. Então, as pessoas vão Você ter que. sabe, um número que me preocupou de ontem para hoje, só analisando os boletins, é que cresceu, vamos dizer, ontem nós tínhamos 63% das UTIs ocupadas, acho que na área Uhum, pública, e hoje foi para 68%. Quer dizer, num dia cresceu 5%. isso. E o nosso termômetro maior nem tem sido só o número de casos confirmados, mas as mortes, né? As Entendi. mortes, elas são o pico lá na pirâmide, né? São a Uhum, pontinha da pirâmide. Quando a gente, nos 2 primeiros meses, a gente tinha óbitos 1 a cada 2 dias, né? A média foi isso, durante 60 dias foram 30 uhum, mortes, depois uhum. começou a aproximar um pouco mais, mas nessa última semana é inacreditável, né? Não só o fato de todo dia nós termos no mínimo 3 mortes, Uhum. divulgado essas mortes, né? E a gente vê isso também na no nosso painel de sexta-feira, a gente sempre também publica as mortes segundo o dia da ocorrência da morte, Sim. né? Claro, isso é Uhum. mais fidedigno do que o dia da divulgação, que é quando vem o resultado ou quando a informação chega. E esse é um parâmetro muito sensível e que nos mostra que a infecção realmente está diferente agora, não só numa propagação mais rápida, mas numa agressividade também, porque nós estamos no inverno agora, estamos chegando já no início do inverno, já estamos com temperaturas, né, pela manhã e à Sim. noite, inverno, e essa agressão física do frio nas vias aéreas propicia a penetração do vírus e também uma fragilidade maior do sistema respiratório, que é o sistema por onde o vírus entra. Mas depois de replicando lá no nosso corpo, ele tem se mostrado não uma doença só respiratória, mas realmente de todos os órgãos. É uma doença que afeta rins, afeta cérebro, afeta coração, afeta muitos órgãos, o quadro intestinal também. Então, é uma doença que a gente chama de multissistêmica, porque são muitos sistemas envolvidos, e daí a grande importância realmente do repouso e de não tomar medicações que possam
contribuir para essa agressão aos órgãos, né? Não é que Uhum. é só o efeito colateral de um ou outro remédio que vai levar à morte, mas na realidade a gente precisa ter o nosso corpo apto para reagir a esse vírus que hoje tem se mostrado o maior benefício, o maior medicamento que nós temos são as nossas defesas mesmo eliminando esse vírus. E para isso a gente precisa estar em repouso, a gente precisa de uma alimentação e de uma hidratação adequada. E Certo. à medida que a doença vai avançando para regiões mais vulneráveis, onde as pessoas não têm as condições Uhum. nem de fazer um isolamento, muito menos de ter as condições adequadas desse repouso, dessa hidratação, da alimentação adequada, a agressividade também tende a ser maior. Bom, eu vou partir aqui para algumas perguntas que eu havia Claro. recebido e que eu recebi hoje. Uma pergunta que é clássica, a Vânia Rocha Santos encaminhou para a gente aqui. Quando que efetivamente, na sua opinião, vai ser o pico aqui em Curitiba? A gente, desde o início, em todos os países, a gente tem projeções matemáticas, né? Projeções matemáticas que estudam a transmissibilidade, então o tal do R, quantas pessoas são infectadas por cada pessoa doente, e essas projeções todas erraram, né? Todas Uhum. aqui no Brasil, pelo menos até agora, nenhuma mostrou o que realmente aconteceu, até porque essas projeções, elas não conseguem sempre ponderar as medidas tomadas e principalmente, e aí vem a grande questão, a resposta da população a essas medidas tomadas, porque não Sim, adianta eu baixar um decreto dizendo que ninguém pode sair, se as pessoas desobedecem e saem, né, não adiantou o decreto em si. Então, o que a gente observou aqui em Curitiba foi realmente no início, nos 2 primeiros meses, uma obediência interessante, né? A gente viu que as pessoas se isolaram, acho que as pessoas viam os números de São Paulo, viam os dados de Manaus, viam os dados de Fortaleza, Recife, e realmente se isolaram dentro do possível, e com o advento dos trabalhos mostrando o benefício do uso da máscara, a máscara sim. mesmo de tecido tem se mostrado surpreendentemente para mim e para nós, enquanto Profissionais? infectologistas, no início a gente não imaginou que o impacto do uso dessa máscara poderia ser tão grande, e a cada dia a gente vê que, além do afastamento de pelo menos 1,5 metro entre as pessoas, o uso da máscara realmente fez grande diferença. Talvez a mesma diferença que em 2009, na pandemia do influenza H1N1, foi a higienização das mãos, né? O Uhum. álcool gel ou a lavagem das mãos. Agora, isso logo foi absorvido pela população, acho que veio o resquício de memória de 10 anos atrás, e as pessoas logo aderiram à higiene das mãos e a etiqueta respiratória, né? Quer dizer, parar de Sim. tossir na palma da mão, isso é uma grande diferença, né? Tossir no cotovelo ou dentro da roupa, para não estar espalhando realmente os vírus. Isso eu acho que foi mais fácil para todo mundo absorver. E o Uhum. advento da máscara, no início, então, de abril, ali na metade de abril, quando isso se tornou obrigatório aqui em Curitiba, mostrou um grande benefício e a gente conseguiu segurar mesmo a transmissão. O que aconteceu foi, eu acho que foi o cansaço, né? Eu acho que o vírus está nos vencendo pelo cansaço e as pessoas acabaram esquecendo, achando que porque em São Paulo e em Manaus eles atingiram o pico, eles acharam que aqui nós também já atingimos o pico. E daí, tentando responder essa pergunta, não. Agora é que nós estamos subindo. Ah, Então, entendi. não estamos no pico. Eu não sei dizer quando ele será. Vai depender Uhum. muito, muito, muito da resposta das pessoas. Não Uhum. tem decreto que faça uma mudança. É realmente o comportamento das pessoas. Se o ônibus está cheio, não suba no ônibus. Se a academia está aberta, não vá na academia.
Porque você Isso. vai na academia, que é o grande lugar onde pode haver uma transmissão de gotículas a mais de 3 metros, porque você ali, quando está correndo na esteira, você emite gotículas não a 1,5 metro, as gotículas vão atingir 3 metros. Então, se você Uhum. não consegue correr de máscara na esteira, se você não consegue correr de máscara na rua, corra sozinho, com pessoas a 3 metros de distância de você. Então, é muito, muito, Michel, dependente das pessoas. Tá. Não tem gestão, não tem poder público que tenha maior poder do que o comportamento das pessoas. Eu imagino que nas próximas 3 semanas seja o nosso período mais sensível, e se a população realmente se comportar, né, e nos ajudar, é possível que a gente, em julho, talvez consiga chegar a um platô e evitar tantas mortes. Uma coisa que a gente estava conversando aqui hoje, em casa, em família, até o meu filho está colocando aqui uma pergunta, para a gente entender com um pouco sobre isso. Saiu semana passada, a doutora, acho que, né? Não, o doutor Átila Lamarino, ele publicou semana passada que Curitiba é uma das cidades que mais registra, como é que se diz, morte por doença respiratória, é isso? Drag, né? Essa Isso, publicação é um equívoco. Essa publicação é um equívoco. O que acontece? não é indício, Desde então, de uma subnotificação. Não, a gente brinca que a gente tem uma super notificação, Ah, é? porque a infecção pelo novo coronavírus inicialmente se mostrou como uma infecção respiratória, né? Claro que até hoje ainda é o mais importante a questão do Uhum, comprometimento respiratório. As doenças respiratórias, elas são notificadas nesse sistema de notificação, que é o mesmo da uhum, gripe, né, que é a vigilância de vírus de transmissão respiratória, e essa vigilância ela se baseia em duas importantes questões. Uma é o que a gente chama de vigilância sentinela, que são hospitais e unidades de saúde que são sentinelas, como na guerra, assim. Eles sim. toda semana coletam 5 amostras respiratórias de pacientes com doença respiratória e encaminham para o laboratório. E são só 5 amostras por semana que cada um desses locais coleta. Tanto Uhum, hospitais com UTI, que fazem isso nos uhum, pacientes da UTI, outras unidades de saúde que fazem isso para os pacientes que vêm ambulatorial, que têm um quadro respiratório e vão voltar para casa, né? E essa vigilância sentinela, ela acontece já desde os anos 2000, desde o início de 2000, aqui em Curitiba, e se intensificou, obviamente, depois da pandemia de 2009, do H1N1, e desde 2012 ela é bem estabelecida e faz um painel viral, então o laboratório testa essas amostras para 15 tipos diferentes de vírus, né, não só uhum. influenza, mas dos outros vírus, e assim a gente sabe o comportamento das infecções. E aqueles pacientes que internam, qualquer paciente que interne com quadro de infecção respiratória, o hospital notifica, tá? Uhum. Isso sempre foi assim. Então, a gente tem um comparativo dos últimos anos de quantas pessoas com SRAG, que é essa síndrome respiratória aguda grave, é grave porque vai internar, né? Então, síndrome Sim, respiratória aguda grave interno. Só que para você notificar nesse sistema, existem critérios. Então, a pessoa tem que sim. ter febre, né? Febre é um dos principais sinais de infecção, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos mais 1 ou 2 sinais, tipo dor no corpo, fraqueza, etc. e tal. Uhum. Então, até 2019, os casos notificados como SRAG, como síndrome respiratória aguda grave, sempre foram com esses preceitos: febre, mais tosse ou dor de garganta, mais algum outro sintoma. E falta de ar ou baixa saturação de oxigênio. Quando chegou a Uhum. pandemia, pelo Covid, a gente viu que essa doença respiratória, ela se manifestava também de outra forma. Então, a pessoa pode não ter febre e estar com uma infecção pelo Covid.
Olha E só. aí, qual passou a ser o principal sinal ou sintoma para a gente se Uhum, basear para investigar essa doença? A falta de ar e a baixa saturação de oxigênio. Só uhum. que falta de ar e baixa saturação de oxigênio acontece numa gama enorme de outras doenças. Por exemplo, Certo. se você estiver tendo um infarto, espero que não, mas se estiver tendo um Não, infarto agudo do miocárdio, você vai ter falta de ar e a tua saturação de oxigênio vai estar baixa. entendi. Então, hoje, todo paciente que interna com um infarto, ele acaba sendo notificado como SRAG também, porque ele tem falta de ar e baixa saturação de oxigênio. Entendi. Toda pessoa que tem uma crise de asma, que Sim. é um estreitamento das vias aéreas por uma alergia, por um fator externo, Uhum, não é necessariamente uma infecção, ele acaba uhum. sendo notificado como SRAG. Então, explodiram as notificações por SRAG. A gente tem 5 a 6 vezes mais notificações de Entendi. SRAG de março para cá. Uhum, Obviamente, essas outras doenças, elas são notificadas, a gente sempre coleta a amostra para pesquisar o vírus, afinal de contas, ela está sendo notificada por SRAG, então a gente coleta aquela amostra para fazer o painel viral, todos aqueles uhum. 15 vírus e mais agora o coronavírus também. Sim. Só que daí dá negativo o exame, claro, porque ele está infartando, ele não está com infecção, né? E Sim. aí, como é que é encerrado esse caso? Ele é encerrado como um SRAG não especificado, porque é uma outra causa. Todos Entendi. os casos em que dá negativa a investigação desse vírus, ou de um outro vírus, acaba sendo SRAG não especificado, né? Uhum, E aí, essa publicação do Iamarino, que é um biólogo fantástico e que tem muitos estudos relacionados, se equivocou e falou assim: ah, então tem muito mais SRAG, é uma doença desconhecida que está acontecendo na cidade de Curitiba e em outras cidades que tem uma alta notificação, né, dessa doença, e estão morrendo muita gente dessa doença desconhecida, entre aspas, assim foi chamado nessa publicação. Então é um grande equívoco, porque, em primeiro lugar, não é uma doença desconhecida, SRAG é uma síndrome. Síndrome sempre é um conjunto de sinais e sintomas em que você não tem somente uma causa. Então, uma síndrome pode ser uma síndrome infecciosa, pode ser uma síndrome respiratória, pode ser uma síndrome circulatória, que tem inúmeras causas, né? Então, o entendi. SRAG é uma síndrome respiratória, mas que em 2020, e nós incentivamos isso, muito mais pessoas estão sendo notificadas como SRAG, só que o grande Uhum, equívoco é que nós testamos todas essas pessoas. E o que essa publicação quis inferir à cidade de Curitiba e às outras cidades citadas é de que eram justos locais que não estão testando que tinham essa relação de mais mortes e mais casos de SRAG. E esse foi um equívoco muito chato, onde eles ganharam, né, Jornal Nacional, ganharam mídia, ganharam fama em cima de informações erradas. Porque todos os casos, isso não é só agora, todos os casos internados com síndrome respiratória aguda grave são investigados. Nunca faltou teste para esses casos. E todos esses casos que foram encerrados como não especificados são aqueles casos em que o teste deu negativo. Então, uma entendi. coisa é eu testar toda a população aleatoriamente, que já se demonstrou que aqui em Curitiba não tem nenhum fundamento hoje ainda. Provavelmente Uhum, daqui a uns 2, 3 meses vai ser legal a gente poder fazer uma testagem aleatória da população. As duas tentativas que foram feitas, que foi aquele estudo que o Ministério da Saúde pediu para a Universidade de Pelotas fazer em 15 cidades uhum, brasileiras, as duas vezes que fizeram aqui em Curitiba, a amostragem deu 0% de infecção. Porque eles uhum. pegaram uma população aleatória, né, e Sim, sortearam as casas e fizeram os testes e todos foram negativos, mostrando que o vírus ele ainda não está à solta de tal forma como em outras cidades.
Uhum. Então, quando os testes foram oferecidos para Curitiba, os testes fornecidos pelo Ministério da Saúde, foram entregues para o Estado, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, foram oferecidos para Curitiba, agora há uma semana atrás, né, que a gente até Sim. falou, olha, vamos ampliar a testagem, com essa experiência de que se a gente fizer uma testagem aleatória, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente resolveu testar pelo menos as pessoas que já estão expostas, porque 55 mil testes parece muita coisa, mas para 2 milhões de habitantes, É, né, percentual. é uma proporção que não pode ser jogada fora, né, porque é sempre um empenho, né, veja, para fazer a testagem numa população, você tem que organizar, você tem que ter pessoas que façam os testes, você tem que ter quem dê os resultados, quem oriente, quem recebe esse resultado, é toda uma logística grande. Então, a opção foi, nesse primeiro momento, agora começo de junho, realmente testar aqueles profissionais que estão expostos ao vírus. Né? Já que na Entendi. população a gente não acha, então vamos testar uma vez, vamos ver quantos profissionais da saúde já tiveram a infecção pelo novo coronavírus, sintomática ou assintomática. Né? Então, Uhum. a gente está direcionando essa investigação epidemiológica agora para os profissionais de saúde, de segurança, aqueles que não ficaram isolados em casa, né? Aqueles que não puderam Entendi. ficar isolados, porque são de serviços essenciais. Não sou eu, profissional de saúde, que estou sendo testada, porque eu estou lá no prédio, né? Não estou atendendo o paciente. São os profissionais que estão na linha de frente, que estão atendendo os pacientes, esse sim, para a gente ter uma ideia de qual é a transmissibilidade entre nós, curitibanos, né? Bom, nós temos agora aqui mais ou menos uns 8 minutos. Eu tenho Ixi, eu várias falei que eu perguntas falo agora. demais. Não, mas tá bom Vamos isso. lá, Foi um vamos ensinamento. rapidinho. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Grace Assunção, a Elaine também, a Luana Soares, bastante gente aqui, a Pauline também, a Vânia, enfim, uma galera toda aqui também, a- o Renato, então tem várias perguntas aqui. Você bem. Bom, a Áurea tinha me perguntado se tem remédio para Covid. Você já respondeu, então que não tem, obviamente. Então, Ainda a não, Pauline, espero que tenha. a Pauline, então agora vamos fazer um bate-bola, tá, doutora? Vamos lá. A Pauline Veg, ela pergunta assim: muitas pessoas estão usando de forma inadequada a máscara. O risco de se autocontaminar é grande? Sim, a Pauline, minha vizinha, minha amiga, gente boa, beijo Ah, para ti, Pauline, olha só. E realmente, não usar máscara é ruim, e usar aham, errado pode ser um perigo para si mesmo. Então, em aham, primeiro lugar, a máscara no queixo não funciona, né? Não serve para nada. A máscara só na boca também não funciona, não serve para nada. A máscara tem que ser usada adequadamente e, principalmente, quando a gente for manusear essa máscara, a gente está pondo a mão, que pode ter se contaminado em qualquer local, para perto do nariz e da boca, que é como a gente introduz o vírus no nosso corpo. Então, uhum. se alguém se sente incomodado com a máscara e fica o tempo inteiro manuseando essa máscara, vai acabar se contaminando e também levando as secreções, então, do nariz e da boca para os locais onde vai tocar e, com isso, espalhando o vírus. Então, sim, é muito importante não só usar a máscara, mas usar adequadamente. A Vânia Rocha Santos está dando parabéns à Banda B por essa live que está sendo muito esclarecedora. Muito obrigado. Olha aí, falar em parente, a minha irmã lá de São Paulo está assistindo a gente também, a Terezinha. Quero mandar um abraço para ela também. A outra pergunta, um bate-bola aqui. Doutora, como estão os estudos a respeito das vacinas? Acredita que ainda esse ano teremos uma vacina? Difícil, muito difícil. Com boas perspectivas são de que tanto a Escola Paulista de Medicina vai participar da vacina, dos estudos da vacina da Inglaterra, e agora também São Paulo está junto com uma empresa chinesa que está Uhum. desenvolvendo a vacina. É isso, nós precisamos estudar, nós precisamos não só estudar e participar desses estudos, mas também começar a planejar a construção de mais fábricas de vacina no Brasil,
porque é utopia a gente pensar que quando tivermos uma vacina adequada, nós vamos conseguir importar essa vacina. Não, cada país vai ter que produzir a quantidade de É vacinas verdade? necessárias para a sua população. Então, acho que as indústrias hoje podem começar já a planejar, se não tem o know-how científico, mas que pelo menos tenham o tecnológico, para que possam Uhum. absorver aquela vacina que for de melhor repercussão, né, e de melhor efetividade na população, para que possamos produzir aqui, né? A gente não pode depender de importação de vacinas numa doença com esse grau de transmissibilidade. A gente não sabe também se é uma vacina que a gente vai poder tomar uma vez na vida ou se vamos ter que tomar todo ano, como é a vacina da influenza, que a Ah, quantidade sim. de resposta que a gente faça à vacina seja de anticorpos suficientes por mais do que 6 ou 8 meses, ou se a gente vai ter que tomar anualmente essa vacina, porque o vírus também vai adquirir características diferentes e a gente vai ter que adaptar a vacina a todo ano. Então, precisamos de uma indústria e de biotecnologia com urgência. Nossa ciência tem sido afetada drasticamente, principalmente nos últimos 10 anos. A gente precisa de muito investimento de todos os grandes milionários aí da cidade, do país e do mundo que olhem, né, com carinho para o nosso país e façamos, então, uma força-tarefa para produzir vacinas também. Não só inventar, desenvolver, isso também é importante, mas que possamos produzir a nossa vacina aqui na quantidade que 200 milhões de habitantes precisam, né? A Ana Rosa, tá, não sei se é da sua área, na área da saúde, gostaria de saber se os postos de saúde e especialistas que atendem em hospitais estão atendendo outros problemas de saúde que não seja o corona. Importantíssimo, Ana Rosa, essa tua pergunta, porque realmente as outras doenças continuam acontecendo, né? Então, Entendi. continua tendo gente com diabetes descompensado e essas situações, elas ainda por cima predispõem muito às complicações. Não predispõem, por exemplo, não é porque é idoso, diabético, cardiopata que ele tem mais chance de fazer a infecção pelo novo coronavírus. Na realidade, ele tem mais chance de complicar na infecção. Aham. Então, é super importante que os especialistas dessas áreas continuem atendendo seus pacientes e, principalmente, que as pessoas portadoras dessas doenças continuem a fazer os seus controles, seus exames, tomar a sua medicação adequadamente, exatamente porque uma doença bem controlada evita a complicação da infecção pelo novo coronavírus. E eu tenho que fazer essa pergunta porque é da minha esposa, senão depois já viu, né? Como é que, né? Eu. Quais são os hospitais de referência para o atendimento a pessoas suspeitas? Não tem hospitais de referência. Tanto hospitais públicos quanto privados, todos devem estar aptos a receber e a tratar, a internar, Uhum, porque não é um medicamento que um hospital detém. São os cuidados hospitalares, que qualquer uhum, hospital, por exemplo, que tenha oxigênio, qualquer hospital que tenha uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e os demais especialistas consigam manejar como qualquer doença infecciosa. Não é necessário e nem hoje indicado um hospital de referência. O que aconteceu, que eu achei bastante oportuno na organização da cidade de Curitiba, foi que alguns hospitais ficaram como retaguarda para todas as demais situações, como acidente, trauma, apendicite, infarto, né? Essas doenças não infecciosas. E ficaram, então, por exemplo, o Hospital Cajuru, ele ficou como uma retaguarda para as doenças gerais e para os traumas, enquanto o Hospital do Trabalhador, que tinha já uma expertise em uhum. relação ao tratamento de doenças infecciosas, ficou como retaguarda para os casos graves de infecção, de Covid, em que necessitavam UTI e os cuidados intensivos. Então,
houve essa adaptação em relação a um e outro hospitais, mas tanto os hospitais públicos quanto os privados, aliás, foram os privados os primeiros hospitais a receber os pacientes, porque eram aqueles que tinham voltado da Itália, que tinham voltado da Europa, dos Estados Unidos, e essas pessoas geralmente tinham convênios, planos de saúde e foram atendidos nos seus hospitais muito adequadamente, são hospitais excelentes e que não são referência, eles se tornaram referência pelo manejo, por saberem lidar adequadamente, mas são os hospitais que também sabem lidar muito bem com paciente infartado, com paciente de Legal. qualquer outra necessidade intensiva, né? Bom, todo mundo te dando parabéns aí. Nós vamos ter que voltar outro dia, porque estamos terminando aqui a Opa, conversar vamos mais sim, sobre isso. Acho que sem chegando dúvida. próximo às 8, o pessoal foi aquecendo mais. Você já falou, a Raquel Matias, ela ficou sabendo alguma coisa sobre o Instituto Butantan estar fazendo a vacina. Na verdade, eles estão participando de uma pesquisa, né? Não, e eles, o Butantan também tem um projeto de pesquisa de desenvolvimento da vacina. Então, o Instituto Butantan, já tradicional na área de vacinas, tem uma equipe também desenvolvendo uma vacina brasileira, né? Existem Uhum. vacinas sendo produzidas Sim. ao redor do mundo e a gente espera que todas elas vinguem, que todas elas realmente cheguem a uma boa resposta, mas é muito Uhum. difícil, né? E nenhuma vacina consegue qualquer resposta em poucos meses. A gente precisa normalmente, no mínimo, um ano e meio, para ter uma vacina adequada, principalmente para um novo vírus. Com influenza foi diferente, porque a gente já tinha vacinas contra vírus influenza, daí o H1N1 foi só adaptar aquela vacina da gripe que já existia para esse novo vírus. Isso foi muito mais fácil e por isso mais rápido. Em 2010, 6 meses depois, a gente já tinha uma vacina. Seis Doutora, meses para a gente, mas um ano para o início da pandemia mesmo, né? Então, vocês veem que nem essa vacina que já estava meio pronta deu certo tão rápido quanto a gente gosta, né? bom, temos apenas 1 minuto e 40. Só responde sim ou não para essa pergunta que o Opa. Douglas fez. Qual a possibilidade de haver o lockdown por causa do número de aumentos aqui em Curitiba? Tem chance? Chance? Sim. É. Então tá bom. Estamos Chance, terminando sim. aqui. É, Vontade não, e se a população responder adequadamente, talvez não seja necessário. bom, e quando tudo passar, o que que a Marião se vê fazendo depois disso tudo? Tem algo que você quer realizar? Tem algum lugar que você quer ir? Quero poder 30 viajar de segundos. novo. Viagem e uma das coisas, Michel, que mais faz falta é quero abraçar muito os meus filhos. Ah, A gente não tem se abraçado, isso faz muita falta. Então, é, realmente, as pequenas coisas se tornaram tão importantes, né? E é realmente isso que uma situação de estresse traz, grandes aprendizados e valorizar o que é importante. E é isso aí. realmente hoje é o que eu desejo, que a gente possa se abraçar, que possamos sair dessa de uma forma crescida, de uma forma mais madura, de uma forma mais humana e principalmente com mais compaixão. Muito obrigado. Olha, você é sensacional. Muita luz para você. Que Deus te Obrigada. abençoe. Vou te convidar de novo, hein? Tá bom? Tá joia, marcado. Encontro Tá, marcado. um beijo para você. Outro. Beijo para Tá? todos.